Estamos de volta ao nosso canal Tribo de Santos. Justiça e paz para todos nós. Obrigado pela sua audiência, que é muito importante para nós da Tribo dos Santos, porque chegou a hora e nós todos precisamos desvendar e dissipar toda a negra nuvem religiosa que a podridão teológica sacerdotal vem elaborando e a utilizando há muito tempo para dissimular tanto o cântico de Moisés, o servo de Deus, como o cântico do Cordeiro. Confira lá em Apocalipse 15, 2, 3. Façamos uma recapitulação sucinta da palestra anterior, para não perdermos o fio da meada, ou melhor, o bonde da história, em muito longa duração. Na primeira parte do artigo Nietzsche versus Maomé, vimos que Jesus desencadeou uma revolução igualitária, fraternal e pacifista, que foi prosseguida pelos apóstolos e seus fiéis sucessores, e que consistiu numa rede descentralizada de núcleos igualitários. Os núcleos descentralizados tinham, cada qual, à frente, um modelo servo de liderança, modelo este voltado para impedir o desenvolvimento da hierarquização social e do clero assalariado. O centro coordenador da rede descentralizada, na realidade, consistia no Espírito de Jesus e no Espírito de Deus. Com esse modelo revolucionário e com a inversão dos valores vigentes no âmbito do Império Romano que Jesus promoveu, ele e seus seguidores combateram precisamente o modelo hierarquizado e em rede autoritariamente centralizada, empregada tanto pelas religiões e escolas filosóficas da época, como pelos estados aliados com essa instituição coletiva cultural. Vimos também que Paulo de Tarso, o anticristo, disfarçou-se de seguidor de Jesus, precisamente para criar uma religião hierarquizada em rede autoritariamente centralizada. E para combater, assim, a revolução igualitária descentralizada iniciada por Jesus. Vimos ainda que Paulo de Tarso conduziu sua igreja hierarquizada em rede autoritariamente centralizada no sentido de estabelecer um acordo tácito com as autoridades no âmbito do Império Romano. Desse modo, enquanto o anticristo combatia ideologicamente o movimento revolucionário liderado pelos genuínos apóstolos de Jesus, enquanto isso, as autoridades romanas combatiam através do extermínio, precedido de martírio. Assim, a igreja igualitária e descentralizada dos genuínos seguidores de Jesus cumpriu a função de carneiro para o holocausto perpétuo, enquanto a igreja hierarquizada e centralizada de Paulo o Anticristo cumpriu a função de bode expiatório, que seria emitido vivo em muita longa duração, até Azazel no deserto. E ainda atravessaria toda a Idade Média e prosseguiria acompanhando a formação dos estados religiosos da Idade Moderna. Então, vamos ver aqui o Dia das Expiações, que consiste num ritual como linguagem empregada por Moisés para descrever importantes aspectos pertinentes à teoria da sócio-história em tempo de muito longa duração. Vamos explicar os significados de alguns elementos do ritual, ou melhor, da teoria do Dia das Expiações.
suas interrelações entre esses elementos e o contexto da realidade sócio-histórica em muito longa duração, de onde a concernente teoria foi abstraída. Vamos explicar ainda o posterior contexto da realidade sócio-histórica, que o referido ritual, essa teoria, servia como prognóstico ou profecia no curso da teoria da história. Posterior contexto esse que desemboca na formação dos 10 chifres, isto é, 10 poderosos estados-nação, os quais compõem o centro motor do sistema capitalista do grande mercado. A referida teoria da história foi registrada por Moisés através das formas e disposições tanto dos móveis como do próprio tabernáculo, onde se realizava o ritual do dia das expiações. Veremos o significado do carneiro para o holocausto perpétuo, o significado do bode ofertado ao Senhor em sacrifício pelo pecado do povo. Vemos também o outro bode a ser conduzido vivo durante muito longo tempo até Azazel, no deserto cultural, sob a hegemonia da igreja, a idade das trevas. Confira lá Levítico 16, 9. O dia das expiações consiste num ritual que Moisés empregou como linguagem para descrever importantes aspectos pertinentes à teoria da sócio-história. Por conseguinte, só podemos entender o ritual do dia da expiação caso nos posicionarmos na perspectiva dos grandes profetas individuais hebreus, os quais enfocavam a sócio-história, por um lado, pelo ponto de vista do indivíduo justo e indignado diante de tanta injustiça, corrupção, violência e hipocrisia nas interações sociais, nas respectivas sociedades em que eles viveram. E, por outro lado, pela perspectiva da sócio-história em muito longa duração. Vejamos agora o carneiro para o holocausto. 1250 anos antes de Jesus, histórico, Moisés considerou de suma importância o ritual do dia das expiações e recomendou o seu cumprimento anual, perpetuamente, posto que toda a teoria da história que ele ensinava, na verdade, estava voltada para a preparação do povo quanto à vinda, então, do próximo ungido do Criador. Vinda esta que ocorreria no contexto da sexta escala imperial, o segundo Enoque, de que já falamos em outras palestras, pós-diluviano ou pós-segundo período intermediário. Essa sexta escala consistiria no Império Romano, cujo ungido viria a ser o Jesus histórico. Moisés já sabia, em 1250 a.C., de acordo com a teoria da história, e em particular, de acordo com o ritual ou teoria do dia das expiações, que o terceiro ungido do Criador emergiria num contexto social histórico singularmente conflituoso com seu hiper-opositor, e que esse conflito prosseguiria em muito longa duração, no qual o ungido e seus sucessores cumpririam, cada qual a seu tempo, o holocausto perpétuo. Este fato sócio-histórico está representado no referido ritual na figura do carneiro para o holocausto. Veja Levítico 16, 3, 24 e 25. O simbolismo carneiro para o holocausto já havia sido empregado de modo análogo na figura dos primogênitos do banho e das suas gorduras, representando a primeira emergência do ungido que fora ofertado, isto é, ocorrera na localização social Abel, a comunidade pastoril de que falamos em outros artigos. Isso no contexto Caim versus Abel. Confira lá Gênesis 4, 4.
Mas o contexto sócio-histórico ao qual Moisés se refere pode ter sido o da segunda emergência do ungido, possivelmente Osíris, lá no Egito. No contexto da sexta escala imperial de expansão, que é o segundo Enoque, do grande mercado, isto é, a sexta dinastia egípcia, que se fragmentada e cuja configuração espacial regrediu ao nível do campo, ou modo feudal de formação social. Modo este que os egiptólogos chamam de primeiro período intermediário, ou mais apropriadamente, de idade feudal egípcia. O Jesus histórico lutou até ao limite da glória, cujo objetivo consistiu em transformar a realidade social injusta, corrupta, perversa e hipócrita para uma forma justa e fraterna. Para alcançar este objetivo, ele precisava, simultaneamente, libertar os indivíduos das prisões ideológicas, que consistem nas doutrinas religiosas, filosóficas, etc., elaboradas pelos ideólogos. Assim, Jesus queria livrar esses indivíduos das instituições religiosas hierarquizadas. Por este motivo, Jesus concentrou estrategicamente sua luta sobre o que chamamos de bloco ideológico judeu. Teólogos, sacerdotes, fariseus e saduceus, no caso. Desse modo, o Jesus histórico cumpriu o holocausto perpétuo e interpretou o papel social do carneiro para o holocausto, conforme consta em Levítico 16, 3, 24 e 25. Simbolismo este empregado no contexto Caim versus Abel, conforme vimos em Gênesis 4, 4. Agora vejamos o caso, o bode expiatório, o modelo hierárquico e autoritariamente centralizado de igreja criado por Paulo Anticristo. O signo bode expiatório representa, de modo mais amplo, a doutrina anticristã criada por Paulo Anticristo. O respectivo modelo hierarquizado e autoritariamente centralizado de instituição social religiosa, mas os teólogos e sacerdotes e concernentes movimentos sociais. Ou seja, bode expiatório representa a contra-revolução desencadeada por Paulo Anticristo para neutralizar um movimento revolucionário igualitário, descentralizado, desencadeado pelo Jesus histórico. Esta contra-revolução paulina vem permeando um período de muito longa duração e chegou até aos nossos dias. Paulo de Tarso, o Anticristo, forjou uma mentira alucinante, ou seja, forjou o contato com o Espírito de Jesus no caminho para Damasco. Assim, ele forjou também sua conversão. Confira lá, Atos 9, 1, 19. Cujo objetivo foi combater ideologicamente o genuíno movimento revolucionário desencadeado por Jesus. Com esse objetivo, Paulo se infiltrou entre os genuínos apóstolos de Jesus, para conhecer a doutrina e assim poder adulterá-la. E também para disfarçar-se de genuíno seguidor de Jesus e de apóstolo. Paulo se diz apóstolo. O fim último consistiu em criar a sua igreja hierarquizada, contra-revolucionária. Esse é o mesmo Paulo Anticristo que é hoje o patrono de todo tipo de teólogo e sacerdote pseudo-cristão, o católico, o protestante, o evangélico, o ortodoxo, etc. De instituição religiosa hierarquizada que nós conhecemos. Naquela época, o anticristo contra-revolucionário também já era homófobo. Veja lá em Romano 1, 26, 27. Paulo, o anticristo, inverteu de modo maligno, mentiroso
descarado, desavergonhado e odioso as bem-aventuranças e tudo mais que Jesus valorizava. Neste sentido, o anticristo arrastou consigo os ideólogos elitistas que o seguiam, Lucas, Marcos, Timóteo, Tito, toda essa podridão, e respectivas ovelhas robôs, para defender, estabelecer maligna aliança e subserviência com as injustas, sanguinárias autoridades políticas, jurídicas, econômicas e ideológicas, tanto de Roma como de outras nações sob o Império Romano. Nesta direção, ouçamos o que Paulo escreveu e distribuiu às suas lideranças para estas lideranças lerem e editarem nas comunidades religiosas hierarquizadas que estavam sendo criadas por ele, concretos profissionais já, que assim como Paulo também subtraíam valores das suas vitimadas ovelhas robô. Já naquela época, ele mandava lhe falar: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Cara de pau. E as que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. O texto nojento é muito longo, mas convém prosseguirmos para desmascararmos de uma vez por todas Paulo de Tarso, que não foi um mero embusteiro, mas um pródigo sofista e o próprio anticristo. Ele acrescentou: é também por esta razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus quando exercem pontualmente este ofício. Pagai a cada um o que lhe compete. O imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. Isso está lá em Romanos 13, 1, 7. Confira ainda no mesmo sentido, 1 Timóteo 2, 1, 7, Timóteo 3, 1. Caso olharmos para o Brasil, o país da corrupção, onde a casta portuca descendente e seus aliados eugenistas e respectivos sacerdotes das suas religiões instituíram a perversa e desavergonhadamente a corrupção, a violência, a religião, etc., como meios de controle social e de exploração sobre o povo. 500 anos que vai isso. Situação esta análoga tanto às elites judaicas como às romanas, da época do Paulo de Tarso anticristo. E se olharmos isso, então teremos uma ideia bem próxima da natureza maligna do caráter e das intenções de Paulo de Tarso, ao propor aos ideólogos mancomunados com ele e às suas vitimadas ovelhas robô a aliança de que falamos. O tal olhar denuncia também da natureza maligna dos teólogos e sacerdotes pseudo-cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, etc., seguidores de Paulo o Anticristo e mancomunado com a casta portuca descendente e seus aliados eugenistas. Vejamos agora, vamos botar aí como subtítulo: estes homens, em seu louco desvario, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Está lá em Judas Tadeu 8. Esta frase, que eu coloquei como sugestivo subtítulo para o pertinente tema, copiei da carta de Judas Tadeu, em que este apóstolo faz alusão
precisamente a Paulo o Anticristo, num contexto do conflito entre, de um lado, Paulo o Anticristo e seus asseclas, e sua igreja hierarquizada e autoritariamente centralizada. E do outro lado, os genuínos apóstolos e sua igreja modelo igualitário em comunas descentralizadas. Paulo o Anticristo adulterou estrategicamente diversos outros pontos essenciais da doutrina de Jesus. Por exemplo, a noção de glória. Essa noção era conhecida desde os antigos profetas individuais. Ela significa lutar até o limite da glorificação, para a libertação, para libertar os indivíduos das garras ideológicas dos teólogos e sacerdotes, e para transformar a sociedade injusta, corrupta, violenta, hipócrita, podre, para uma forma mais justa e fraterna. Glorificação é essa que Jesus histórico deu o exemplo, cumprindo o holocausto perpétuo. Isso está lá em João 17, 1, 5, confira. Holocausto esse que é do agrado do Deus Criador. Assim, a luta até o limite da glorificação consiste tanto em glorificar a Deus como em ser glorificado por Ele. Esta noção impulsionava o avanço do movimento revolucionário, pois o martírio de um genuíno seguidor de Jesus, isto é, a glorificação, então dava mais força para outros membros do movimento revolucionário avançar com o movimento. Paulo, o Anticristo, entendeu a grande importância estratégica da noção de glória. Em razão disto, ele inverteu também, estrategicamente, o sentido original da noção de glória, a fim de deturpar, confundir e combater a verdadeira noção de glória, enfraquecer, assim, o movimento revolucionário liderado pelos genuínos apóstolos de Jesus. E os seguidores desses apóstolos, pois essa noção contribuía para motivar o avanço do movimento revolucionário. Paulo o Anticristo inventou a prisão ideológica, nós chamamos de cadeia ideológica, da justificação pela fé, alegando que, diz ele, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e que a decorrência da morte e redenção de Jesus, diz ele, todos são justificados gratuitamente por sua graça. Está lá em Romanos 3, 22 e 24. Desse modo, fervoroso e gratuito, ou seja, fanático e alienado, cego, ninguém mais precisaria lutar para tentar transformar a sociedade injusta, corrupta, violenta, podre, para uma forma mais justa e fraterna. Ninguém precisaria se libertar ou tentar libertar outras pessoas das malignas garras ideológicas, ou seja, doutrinas falsas, elaboradas pela podridão teológica e sacerdotal. E tampouco sair das religiões hierarquizadas, dirigidas por essa podridão. Podridão é esta que mantém em toda época e lugar as vitimadas ovelhas robô, alienadas e exploradas. Voltemos ao nosso querido e amado bode destinado em sacrifício ao Senhor. O acordo tácito entre Paulo com sua igreja e as autoridades romanas contra a revolução liderada pelos apóstolos. Então, vejamos o bode destinado em sacrifício ao Senhor, que são as comunas descentralizadas e genuinamente cristãs. No contexto do acordo tácito estabelecido entre, de um lado, Paulo e sua igreja, e do outro, as autoridades romanas. A alegoria do bode destinado em sacrifício ao Senhor. Confira lá em Levítico 16, 5, 9, 15, 19, 27, 28. Representou e consistiu num movimento igualitário chamado de Comuna de Jerusalém,
a qual era liderada por Tiago Menor, o irmão do Senhor, e demais genuínos apóstolos, e se propagava por todo o império, e mesmo além do império, mas foi perseguido e exterminado, sistematicamente, através do acordo tácito estabelecido entre a contra-revolução desencadeada por Paulo Anticristo e as autoridades romanas. Vimos que Paulo, o Anticristo, propusera aliança às autoridades romanas e assim estabeleceu com elas um acordo tácito. Enquanto, de um lado, Paulo, o Anticristo e seus asseclas combatiam ideologicamente os genuínos apóstolos e demais fiéis seguidores de Jesus, do outro lado, as autoridades políticas, jurídicas e econômicas, e ideológicas também, do Império Romano, combatiam fisicamente, através do extermínio precedido de martírio. Esse acordo tácito levou, queremos ressaltar agora, levou mais de 200 anos para fazer baquear o bode destinado em sacrifício ao Senhor. Ou seja, o revolucionário movimento igualitário e descentralizado liderado pelos genuínos apóstolos e seus sucessores. O outro bode, isto é, o bode expiatório, seria mantido, porém, vivo por muito longo tempo. Ou seja, o modelo hierarquizado e autoritariamente centralizado de instituição social religiosa seria mantido vivo por muito tempo, mas os concernentes movimentos sociais, desencadeados por Paulo Anticristo. Esse modelo, então, sobreviveria até os dias atuais. Nós conhecemos toda essa podridão religiosa, essa religião toda aí. Agora vejamos o deserto cultural de Constantino I, o Azazel, ou seja, a Idade das Trevas na Europa Ocidental. A doutrina e respectivo modelo da igreja hierarquizada e autoritariamente centralizada que Paulo de Tarso Anticristo desencadeou, então percorreu como o bode expiatório quase 300 anos até chegar à época da emergência do imperador e também sagaz ideólogo chamado Constantino I, o Azazel. Quando este viu que a Europa Ocidental, a metade ocidental do Império, já começava a se transformar em 330, no deserto cultural do seu império, ou seja, no deserto cultural de Azazel. Confira lá Levítico 16, 10, 22, 20, 26. Isto é, a Idade das Trevas. Então, Constantino I mudou a capital do que restava do Império Romano para Bizâncio. Em Bizâncio, Constantino I fundou Constantinopla, a capital do poderoso estado que incluía as províncias dos Césares no Oriente Próximo. Neste mesmo período, os patriarcas atanasianos, arianos, nestorianos, gnósticos, maniqueus e mais outras podridões, sucessores e líderes da igreja hierarquizada, autoritariamente centralizada, desencadeado por Paulo Anticristo, já disputavam entre si a hegemonia sobre o conjunto legado pelo Anticristo. Cada qual proclamava doutrina estapafúndia, besterol. Constantino I convocou em 325 toda essa podridão, toda a podridão emitida ou desencadeada há quase 300 anos antes por Paulo de Tarso, o Anticristo. Ele convocou para o Concílio de Nicéia com 3 objetivos, em termos de prioridade. Em primeiro lugar, contemporizar as divergências ideológicas entre as diversas facções paulinas, estabelecer assim a unidade doutrinária da igreja a serviço do seu sanguinário império. Em segundo lugar, definir
a hierarquia do conjunto das diversas facções e contemporizar esta hierarquia com a sua hierarquia administrativa, a administrativa do Império. Em terceiro lugar, é celebrar clara e publicamente aquele acordo tácito, por um lado, a fim de firmar entre os vitoriosos, isto é, entre o Império e a Igreja Paulina hierarquizada. E, por outro lado, celebrar a vitória final sobre a Revolução Inqualitária, liderada pelos apóstolos e seus sucessores. O sagaz Constantino I desempenhou, portanto, o papel de Azazel, conforme consta em Levítico 16, 8, 10 e 26. Ele tomou a iniciativa de receber toda a podridão, o bode expiatório, o modelo hierarquizado e fortemente centralizado de instituição religiosa, defecada, ou seja, desencadeada ou emitida por Paulo o Anticristo. Constantino I, o Azazel, se incumbiu também da missão de organizar, contemporizar divergências internas e institucionalizar toda essa podridão como hegemônica em seu império. O objetivo de Constantino I Azazel foi estabelecer a unidade ideológica para o seu império. Ou seja, ele recebeu todos os patriarcas dos movimentos sociais religiosos advindos e desencadeados por Paulo o Anticristo. Em outros termos, Paulo de Tarso, o Anticristo, foi o emissor ou desencadeador da mensagem. O bode expiatório foi a mensagem, mantida viva, ou seja, não sacrificada, conforme consta lá em Levítico 16, 20, 23, 26. Desde quando não sacrificada, desde quando foi desencadeada, até chegar ao receptor, ou seja, até chegar a Constantino I, o Azazel. A mensagem, isto é, o bode expiatório consistiu, portanto, na doutrina anticristã elaborada por Paulo Anticristo, o emissor, e respectivo modelo hierarquizado e autoritariamente centralizado de instituição social religiosa. Mas os concernentes movimentos sociais, que chegaram até o receptor, ou seja, chegaram até Constantino I, o Azazel, e que se encontravam fragmentados. Vejamos agora o processo inicial da formação do Estado religioso, católico, protestante, ortodoxo e islâmico. O bode expiatório, ou seja, o modelo hierarquizado de religião criada pelo Anticristo, ou a forma elementar da divisão e oposição social do trabalho, enquanto fio condutor da gênese sócio-histórica, atua se mancomunando com lideranças políticas e econômicas. Assim, essa mancomunação se desdobrara e se bifurcara gradativamente em muito longa duração, formando um leque de quatro principais estados religiosos, que podemos pensar como modelos ou tipos ideais para efeitos de análise. O Estado religioso católico, o protestante, o ortodoxo e o islâmico. Vejamos esse desdobramento e bifurcação em muito longa duração. Inicialmente, a partir do século IV e em torno do Concílio de Nicéia, ocorrido em 325, então, delineou-se o esboço e fase inicial da divergência e respectivo dos grandes blocos pseudos cristãos, o católico e o ortodoxo. Esta divergência inicial ocorreu em razão de escusos interesses de natureza política, mas sobretudo econômica, isto é, a disputa pelo órgão centralizador geral do pseudo-cristianismo, que Constantino, o Azazel, esperava criar.
órgão central queria arrecadar e receber valores, dízimos, terras, etc., da parte dos valores que cada um dos patriarcas já arrecadava exclusivamente para si. Essa disputa de natureza econômica e política era dissimulada na disputa entre as duas doutrinas esdrúxulas que cada podentão patriarcal apresentava e defendia ardoradamente nos encontros promovidos no Concílio de Nicéia por Constantino I, o Azazel. Por fim, venceu a doutrina da Trindade, do bispo de Alexandria, chamado Atanásio, e as demais foram consideradas como heresia. O imperador Valentiniano III promulgou em 455 um decreto determinando que todos os bispos ocidentais se submetessem à jurisdição do papado em Roma. Os patriarcas do Oriente consideraram as reivindicações papais como uma atrevida presunção e mantiveram patriarcados tanto independentes em relação do papado de Ramos como independente entre si, e criaram desde o século VII o patriarcado ecumênico de Constantinopla, das igrejas ortodoxas acéfalas, ou seja, sem essa literatura central. A divergência das igrejas pseudo-cristãs do Ocidente, católica, e as do Oriente, se cristalizou definitivamente no grande cisma, em 1054, e as respectivas lideranças políticas acompanharam essa divisão. O bloco do Estado pseudo-cristão ortodoxo bizantino compreendia parte da Europa e mais as províncias dos Césares do Oriente Próximo. Em torno de 860, o modelo pseudo-cristão ortodoxo de Estado começou a ser adaptado pelo Estado da Rússia e de outros países dessa região. No bloco católico, na Europa Ocidental, a noção de Estado foi se descaracterizando em razão, por um lado, da acentuada queda do comércio, da indústria, da cultura e da cidade-estado, e, por outro, pelo paralelo desenvolvimento do regime feudal, em que o rei, ou seja, o mais poderoso suzerano, não era propriamente um chefe de Estado, pois cada um dos seus senhores feudais, seus vassalos, tinham relativa autonomia sobre suas terras e sobre o seu povo. Mesmo reis como Carlos Magno contribuíram para o desenvolvimento do regime feudal, porque expropriavam terras da igreja e outras e as entregavam aos seus coadjuvantes como prêmio de serviço militar na guerra. De modo geral, o regime feudal teve como bloco ideológico o clero romano ao longo da Idade Média, que manteve sua tradição e poder mesmo após o cisma de 1054. Um modelo de formação social feudal mostrava, a partir dos fins do século XVIII, do século XIII, sinais claros de que estava se complexando. Nesta direção ocorreu o recrudescimento do comércio, o desenvolvimento de burgos e o crescimento das grandes cidades, o aumento da população agrícola também, o surgimento de classes médias e, entre estas, a burguesia ascendente e revolucionária, sobretudo na França e na Itália. Encerramos aqui a segunda parte do artigo Nietzsche versus Maomé. Na terceira parte deste artigo, ou seja, na palestra seguinte, então mostraremos o modelo feudal de formação social a engendrar por dentro de si mesmo, ainda no contexto final da Idade Média, e como resultante do seu processo de complexidade.
agendar a formação do modelo moderno Estado religioso, o qual atuou logo no início da Idade Moderna como carro-chefe do desenvolvimento do estágio em rede global de mercados macro-regionais, do grande mercado. Mostraremos ainda o bode expiatório, ou seja, o modelo hierarquizado e autoritariamente centralizado de instituição social religiosa, sempre acompanhando a formação e a ascensão do moderno Estado religioso. Obrigado pela atenção e fique ligado em nosso canal Tribo dos Santos. E se inscreva nele para ficar bem informado com abordagens sérias acerca de temas bíblicos e atuais e se livrar das baboseiras inventadas por teólogos, sacerdotes, curiosos, cineastas e inescrupulosos. Justiça e paz para todos nós. Meu padrinho Antônio Conselheiro.